Oi, internet. Continuando nossa série de vídeos sobre o GUI com Python, eu vou mostrar agora algumas configurações adicionais que a gente pode fazer na janela principal e como colocar alguns elementos gráficos na tela, como botões, caixas de texto e labels. Até agora, nós só vimos como criar uma janela sem nenhum componente dentro dela. Primeiro, vamos ver como configurar temas. No código inicial, nós tínhamos colocado um tema, mas quais são os temas que existem disponíveis no PySimple GUI? Na verdade, existem diversos temas e você pode até mesmo customizar um para você. Para ter uma ideia dos temas disponíveis, podemos rodar um comando no Python que irá mostrar uma série de temas. Para obter essa listagem, a gente pode chamar o Python. Eu colei aqui na tela o comando. Essa linha faz duas coisas. A primeira ela importa o framework, e depois do ponto e vírgula é o correspondente à segunda linha, que está chamando Preview All Look and Feel Themes. Executando essa linha, abre-se essa janela cheia de caixinhas. Você pode ver no alto de cada caixinha tem um nome. Esse é o nome do tema. E aí você pode ver para cada nome qual é o efeito que o tema faz sobre a cor do texto, das caixas de entrada, dos botões, né, e de outros controles que existem no PySimple GUI. Então, se a gente quiser utilizar, a gente pode utilizar essa tela para selecionar o tema que mais nos agrada, e assim basta pegar esse nome e substituir no comando que está no nosso código para trocar o tema. Mas na verdade o PySimple GUI pode fazer muito mais. Se você quiser, por exemplo, customizar o seu tema, pode dar uma olhada no cookbook do PySimple GUI, e ele vai te explicar como, não só vai te lembrar como abrir essa janela de seleção do temas, mas também como fazer para criar o seu próprio tema. Como isso é uma atividade meio complexa, a gente não vai mexer com isso. E o que eu queria mostrar para vocês é que, na verdade, a gente não precisa nem mesmo de definir o tema. Então a gente pode pegar o nosso código, comentar a linha, e ao executar o código, a gente vai ver uma janela, aquela mesma janela sem nada, mas ela já tem um tema, né? Você vê aí que tem uma cor de fundo, então a gente pode utilizar o código sem definição de tema e está tudo ok. Bom, então até agora a gente fez um layout que não faz absolutamente nada, exceto abrir uma janela em branco. Vamos alterar isso colocando alguns novos elementos na janela, e também fazendo algumas alterações na forma que a janela funciona. Por enquanto a gente viu que a gente criou um layout. Esse layout não tem absolutamente nada, e a nossa ideia é fazer uma janela
parecida com essa que eu estou mostrando agora. Então ela tem alguns labels, os labels têm tamanhos diferentes, os labels o conjunto de, o conteúdo da janela pode estar centralizado, tem um ícone, na barra de título, tem botões, tinha um botão desativado e quando você clica no botão ele ativa de novo. E essa é a ideia que a gente tem, inclusive você viu que clicando no botão a janela fechou. Então são essas as coisas que a gente vai ver agora alterando esse código que a gente está com ele aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é alterar o tamanho da janela. Se a gente olhar o nosso código, a gente tem uma configuração que indica o tamanho da margem. Então, para alterar o tamanho da janela, existe um parâmetro adicional chamado size e ele define o tamanho da janela no Windows. Esses números representam pixels. Eu esqueci de salvar. Vamos chamar de novo. E agora vocês veem a janela, ela tem 1200 de largura. E a gente pode então utilizar essa configuração para poder alterar o tamanho. Para mostrar o que aquela margens que estava lá faz, eu preciso de colocar alguns elementos dentro da janela para vocês perceberem o efeito. Uma coisa que a gente pode fazer então é alterar um pouco também. Ver que a janela, toda vez que eu estou chamando, ela está abrindo, cortando um pedaço, porque na verdade quando eu não coloco o location, sempre a janela aparece centralizada na tela e eu estou mostrando para vocês só um pedaço da minha janela. Então esse parâmetro location permite definir a posição da janela. O primeiro parâmetro, o primeiro valor é a posição horizontal e o segundo é a vertical. Então vocês viram que ela está começando a partir da posição 2000 da minha janela na horizontal, e agora a gente trocou ela para 400 na vertical para ela ficar, toda vez que a gente chamar, ela aparecer. Outra coisa que a gente pode fazer na nossa janela, e é bem fácil de alterar, é acrescentar um ícone. Vocês veem no diretório que está sendo mostrado aí na janela que eu tenho um arquivo chamado icon.ico. Esse arquivo é uma figura que tem uma coisa que parece uma florzinha. E para acrescentar isso na barra, o parâmetro chama icon e a gente só tem que passar o caminho, o nome do arquivo com o caminho. A gente pode passar esse caminho tanto relativo ao programa, então igual estou mostrando aí, eu não ponho caminho nenhum, eu só pus o nome do arquivo, então ele vai procurar no diretório corrente, no diretório onde está o windows.py. Mas eu podia ter colocado ele em outro diretório, bastava eu escrever, completar o caminho naquela chamada. Então, para que essa janela faça alguma coisa, vamos criar
um layout? A primeira coisa que a gente tem que perceber quando a gente está fazendo colocando elementos dentro de um programa com o PySimple-GUI é que o PySimple-GUI ele trata o que quer que seja, o posicionamento dos elementos é feito de forma rearranjado de forma automática pelo PySimple-GUI, e ele trata as coisas como linhas. Então, assim, toda vez que a gente for desenhar um layout, a gente tem que perceber que o que quer que seja que a gente for colocar tem que ser capaz de ser alinhado dentro de linhas, né? Então, por exemplo, nesse caso desse layout nosso, ele é possível de ser feito porque a gente consegue colocar na primeira linha aquele label chamado renomear o produto, na segunda linha os outros dois labels, na terceira linha o label com input e na quarta linha os botões. A centralização dele na horizontal não tem problema, né? Ele pode ser alinhado à direita, à esquerda, ao centro, que isso não afeta, né? Isso faz parte do funcionamento do PySimple-GUI e a gente vai ver como é que faz isso. Mas a gente sempre tem que pensar que os elementos têm que caber em uma linha. Então a gente não consegue fazer um layout que duas linhas se entrelaçam, né? Do tipo, a primeira linha desce e a segunda linha sobe, né? Então isso não dá para fazer. Mas existem alguns truques que a gente consegue fazer, né, para ajustar isso. A primeira coisa que eu estou mostrando é que você vê que ao mexer na tela, os blocos, eu consigo fazer com que os blocos fiquem alinhados, né? Então, por exemplo, meus botões são um bloco e a parte da entrada de dados com os labels é outro bloco. E quando eu movimento a tela, os blocos se movimentam junto. Então cresce o espaço na parte de cima, na parte de baixo, mas também cresce o espaço entre os botões e os labels. E eu vou mostrar para vocês como é que faz isso. Na verdade, a gente insere elementos que são linhas invisíveis, né, entre esses blocos, para que essas linhas elas cresçam à medida que a janela, ou diminuam à medida que a janela vai sendo redimensionada, tá? Então essa é uma das coisas que a gente tem que aprender né? São truques que a gente tem que trabalhar para poder conseguir fazer com que os nossos elementos sejam colocados numa forma que a janela fique relativamente interessante. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é alterar aquele layout. Você vê que a gente criou um layout. Esse layout é um array, né? Ele é um array que tem um array dentro de um array, porque na verdade a gente está querendo colocar o array de dentro representa as linhas e o de fora, o de dentro representa cada uma das linhas, né? E o de fora o conjunto de linhas. E o que a gente vai o que a gente vai reproduzir agora é essa janela que eu estou abrindo aqui. Então, para isso, vamos começar a alterar essa variável layout. Eu, de forma geral, prefiro trabalhar criando linhas, tendo uma variável para cada linha, para ficar mais fácil de perceber. Mas como esse programa é pequeno, na medida que for ficando confuso, eu vou criando outras linhas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar aquele label renomear produto. O comando para renomear produto é esse sg text.
Esqueci de salvar. Vamos chamar de novo. Ele tá fora da posição. Esse é o primeiro ponto que eu queria mostrar. Lembra que eu falei das margens? O que acontece é que minhas margens estão muito grandes, né? Eu tenho uma margem de 100. Então, na verdade, o que o PySimpleGUI está fazendo, ele está criando uma margem fixa de 100 pixels em torno da janela. Então, por isso que o renomear aparece bem lá embaixo. Ele está sendo deslocado para baixo e para a direita por conta desses valores. Vamos alterar e ver como é que fica. Trocando para 10, ver que o renomear ficou bem mais próximo das margens, das beiradas da janela, né? E a gente pode trabalhar com até mesmo margem zero, né? Então que o texto começa colado na janela. Isso é só um critério de design. Eu prefiro ter alguma margem, ela não precisa de ser nem mesmo 10, ela pode ser até um pouco menor, mas eu prefiro ter alguma margem para que nunca o meu texto fique realmente colado na beirada da janela. Então vamos criar os outros elementos. Lembra que a gente tem então que criar uma segunda linha agora com o nome original. A gente faz isso criando também uma nova entrada nessa lista que é o layout. E cada das outras linhas que a gente vai fazer tem a mesma ideia. Então vamos criar a próxima linha. A gente sabe que é um label, então vou usar o mesmo comando que eu usei na linha de cima. Depois a gente preocupa com a questão de tamanho, fonte e posicionamento. Eu sei então que eu preciso de 2 labels. Um vai ter o escrito nome original, o outro vai ter escrito nome alterado. Vou mexer nisso. Na linha do nome original, eu quero colocar o nome original do produto. Então, só para vocês verem que o default não precisa de ser um texto que eu estou digitando na linha. Eu posso usar uma variável para conter essa informação. Então eu vou criar uma variável chamada nome produto, eu vou passar ela para texto, né, para esse SG texto. E se eu chamar agora, eu tenho as linhas, né, as 3 primeiras linhas mais ou menos prontas, faltando formatação, mas mais ou menos pronta. E eu preciso agora de inserir um campo de entrada de dados. Todos os elementos do PySimpleGUI são chamados usando sg ponto alguma coisa. E a entrada de dados chama input. Então, se eu chamar sg input, vocês acabaram de ver, se eu não passei nada, ele vai criar uma caixa de texto em branco. Mas se eu passar alguma coisa dentro do SG input, ele vai usar esse alguma coisa como sendo o default que vai ser usado para quando a janela abrir. Para criar o botão, bom, o comando também é bem simples. Ele chama sgbutton. O PySimpleGUI tem alguns botões pré-definidos, né? O botão de OK, de cancelar, são botões que
que ele tem pré-definidos, de sair também. Mas uma coisa que acontece é que você pode criar os botões e a criação é sempre igual, né? Você chama SG Button e o primeiro parâmetro que você passa no SG Button indica o texto que vai ser colocado dentro do botão. Então vamos mexer agora um pouco nessas configurações para ele ficar mais parecido com aquela ideia que a gente tinha dado, né, do programa final. A primeira coisa é acertar o tamanho dos botões. Então, um parâmetro que existe nessa função botão é size, e com ela ele vai definir o tamanho do botão em caracteres, né? Então é como você vê que ele colocou todo mundo como se eu tivesse uma palavra de 10 caracteres lá dentro. E eu resolvi que todos os botões são do mesmo tamanho. Normalmente, quando você quer padronizar o tamanho dos botões, você cria uma variável para isso. Eu podia ter feito isso. Mas como o programa é pequeno, não vamos mexer. A outra coisa que a gente pode fazer é trocar a fonte específica de um texto. Então, por exemplo, o nosso texto renomear o produto, eu posso definir que ele é Arial, um tamanho maior do que o tamanho dos outros campos, e posso usar qualquer fonte que tiver instalada no sistema, né? E o jeito de passar é uma tupla que tem dois valores. Um é o nome da fonte, o outro é o tamanho. Nota que o tamanho, lembra que o tamanho não é obrigatório. E eu também posso definir uma fonte padrão para a janela. Ver aqui que eu troquei todo mundo, exceto o renomear o produto, para calibre. Vamos deixar em 12 para não ficar uma coisa muito grande, mas nota então que eu posso definir uma fonte padrão para a minha janela e posso sobrepor para cada elemento. Eu posso sobrepor então uma fonte específica para aquele elemento, se for o caso. E é relativamente fácil, só tem que usar esse parâmetro fonte. É o mesmo parâmetro tanto para a janela quanto para os outros elementos. Bom, uma das coisas que a gente queria fazer era centralizar os textos, né? Porque quando a gente viu, o texto não aparece centralizado, ele aparece justificado pela esquerda. Existe um elemento que chama stretch, ele é um elemento invisível que você coloca na linha e ele empurra, ele cresce tentando empurrar os elementos para a direita e para a esquerda. Então, como eu coloquei dois stretches, um de cada lado do label, o stretch da direita está tentando empurrar o label para a esquerda e o stretch da esquerda empurrar o label para a direita, e com isso eu centralizo. Então a gente pode fazer a mesma coisa nos botões, e eu também tenho os botões centralizados do mesmo jeito, né? Nota que se eu puxar a janela para baixo não faz a mínima diferença, porque o stretch só funciona dentro da mesma linha, né? Então ele só está empurrando o conteúdo que está ao lado dele para a esquerda ou para a direita. Para empurrar um bloco de dados
né, de texto para baixo, existe um outro elemento invisível que chama vPush, né? Quer dizer, ele empurra verticalmente. Se eu chamar agora, você vê que ele empurrou todo o texto, né, todo o conjunto de linhas que está abaixo dele para baixo. E aí eu posso fazer uma combinação, eu posso colocar um no final e ele vai empurrar. Então agora eu vou ter um outro, faltou uma vírgula. Então eu agora com dois pushes, um empurra para cima, o outro empurra para baixo. Imagina como se os dois tivessem a mesma força. Isso significa que meu texto fica centralizado, porque um está empurrando com uma força para cima, outro para baixo. Então fica tudo do tamanho, fica tudo na posição correta. Se eu quiser fazer igual tinha na minha janela inicial, onde o bloco de botões ficava separado, né, e basta eu colocar essa linha invisível e ela vai empurrar agora os botões também. Nota que eu consegui fazer então o funcionamento dos labels, de alguns labels dos botões. Na vertical tá ok, mas na horizontal ainda não. Eu preciso de ajustar esses textos também. Bom, a primeira ideia seria, então vamos botar esse stretch também nas linhas, né, na segunda e na terceira linha. Mas nota que como o stretch empurra, ele tem a mesma força dos dois lados, a linha do nome original foi centralizada na horizontal. E eu não queria isso. Eu queria que esse bloco da segunda e da terceira linha ficassem centralizados, mas o bloco ficasse inteiro. Então eu tenho que usar um outro recurso para poder fazer isso, né? Eu tenho que conseguir indicar pro programa que essas duas linhas têm que ser tratadas como um bloco, como se fosse uma linha só, e esse bloco pertence a uma linha só, né? Essa que é a ideia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra variável que vai guardar essas duas linhas anteriores, e eu vou usar um outro elemento para agrupar esse conjunto, e esse elemento chama vColumn. Então assim, a ideia é que ele vai transformar essas duas linhas num bloco onde as linhas são colocadas em colunas. Quer dizer, é como se eu tivesse uma janela dentro de outra janela. E aí agora eu consigo usar o stretch, né? Então eu coloco um stretch de cada lado desse vColumn, e aí o bloco inteiro, que é composto por aquelas duas linhas originais, esse bloco é centralizado. Mas dentro do bloco eles continuam com aquele funcionamento normal, que é alinhado pela esquerda, né? Mas alinhado pela esquerda dentro do pedaço que foi centralizado. Então eu agora consigo ter o comportamento, né? Eu consigo ver o programa com o mesmo comportamento que eu queria em termos de movimentação. Nota que todos os botões, mudando então agora, todos os botões estão ativos, e quando eu clico em qualquer um deles, o programa fecha. Mas na verdade eu queria que o extra começasse desativado, e só quando eu clicasse em OK e cancelar,
que o extra ativasse e que o extra fosse o botão que conseguisse fechar a janela. E hoje não é assim, até agora não é assim. Qualquer botão que eu clicar vai funcionar e todos eles estão ativos. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é desativar o botão extra. E para desativar é bem simples, tem um outro parâmetro que eu posso passar na chamada, na criação do botão, que é o disable. Quando eu coloco disable got true, eu consigo fazer o botão ficar desativado. Então tá ok, consegui fazer uma parte. Só que agora eu preciso de responder ao clique do botão OK e do botão cancelar. E até agora o que eu fiz eu só chamei esse WinRead. Na verdade, o que esse WinRead faz? Ele abre a janela, espera que algum evento aconteça e sai. Então eu preciso fazer agora que ele não saia. Então o jeito de fazer isso eu deixo num loop e esse loop vai ficar rodando para sempre. Quando eu chamo o WinRead, eu tenho dois parâmetros de retorno. Eu tenho o evento que aconteceu e qual o valor dos campos que estão na minha tela. E agora sim eu posso comparar os eventos e, de acordo com o evento, eu respondo, eu faço ou alteração do botão ou faço a janela fechar. Eu coloquei um print. Você vê que quando clica no botão OK, o evento, na verdade, retorna o nome do botão. Então deu erro porque eu não tenho como, eu esqueci de colocar um comando para fechar, então eu tenho que fechar o programa na marra. Então vamos fazer a resposta, fazer o programa responder ao evento, de fechar primeiro. Existe um evento cujo nome é WinClosed, se eu souber escrever. O WinClosed esse evento acontece quando você clica naquele xizinho da janela. E normalmente você termina o seu programa fechando o objeto, dando um in.close. No nosso caso, como a gente só tem uma janela e o programa ia terminar, isso não é necessário. Mas imagina que eu tivesse uma caixa de diálogo fazendo alguma pergunta, seria importante eu fechar, eu dar close nessa janela de diálogo. Caso contrário, fica sobrando um monte de recurso. Então a próxima coisa que a gente tinha para fazer é pegar e responder ao botão OK cancelar, habilitando o botão extra. O evento eu já vi, eu já sei que o nome, basta eu comparar, ver se evento é OK ou cancelar. Então isso eu consigo fazer nesse if com OK ou cancelar, Então eu estou vendo se evento está dentro desse conjunto que é OK ou cancelar. Se ele tiver qualquer um dos dois valores, ele vai responder, ele vai fazer o else ou o then. E para alterar o extra, eu precisei de guardar o nome da variável. Então eu criei um BT extra para guardar a criação do botão. E eu dou um update. Update é um comando genérico. Ele permite alterar qualquer parâmetro do botão. O parâmetro eu já sabia que era disable, só troquei ele de disable
true para disable false, e eu tenho um funcionamento parecido, né? Na verdade ele era igual, mas você viu que tem um texto surpresa na janela. Na verdade eu criei uma linha, eu posso tornar uma linha de texto da minha janela como uma linha invisível, e essa linha, por exemplo, para alguma mensagem do tipo uma mensagem de erro, se que eu quero informar, sem ter que ter um campo visível para essa mensagem. Então, para criar esse tipo de linha é bem tranquilo, é mais ou menos a mesma ideia que a gente usou para desabilitar o botão extra. Eu posso criar um objeto de texto, só que ao invés de eu usar o parâmetro disable, eu uso um parâmetro que chama visible. Esse parâmetro, se eu colocar visible, por default visible é sempre true, quer dizer, toda vez que eu crio algum texto ou input ou botão, ele sempre vai aparecer. Mas eu posso criar esse visible como false, e aí ele vai esconder o texto. Só alterei, coloquei um random para que a gente, toda vez que chamar, uma hora vai aparecer, outra não, vai ficar aleatório. É só consertar a vírgula que faltou. Você vê que agora não aparece, e se eu tiver sorte eu consigo fazer o texto aparecer. Então é bem tranquilo alterar esses parâmetros em tempo de execução, né? Você vê que a gente consegue fazer uma janela relativamente interessante. Outra coisa que a gente pode alterar é a cor do texto, a cor do fundo. Essas cores elas são dadas pelo tema, mas a gente pode criar essas cores. A gente também pode pegar para um objeto específico e alterar a cor de texto ou a cor de fundo. É exatamente ou, né? Você não precisa de alterar todos. E da mesma forma que a gente fez com o botão, eu também posso pegar um input e torná-lo e alterar o tamanho, né? Isso vale tanto para o texto quanto para o input de texto, quanto também para o label. Vamos ver se eu dou sorte. Sem sorte. Isso. E agora, então, o texto está... eu tenho uma janela com as mesmas características que a gente tinha colocado inicialmente, né? A ideia nossa inicial dentro daquele window final. E a outra, já estava esquecendo, né? A gente todo o label e os inputs, eles são normalmente justificados pela esquerda. Mas eu posso trocar a justificação do texto para centralizado ou direito, né? Então os valores válidos ali são left, right ou center. E com isso alterar também como que o texto é escrito dentro daquele bloco, né? No caso aí é um label de tamanho 100. Tá? Esse é o código que eu tinha para mostrar para vocês hoje.